não podemos colocar uma grande quantidade de purê numa receita de pão. Por quê? Porque o purê, ele vai pesar a sua massa se estiver em excesso. O purê vai deixar a sua massa muito mais úmida se tiver em excesso. Então, nós precisamos de equilíbrio nessas quantidades também. Eu recomendo ali, no máximo, 60%, 70% em relação à quantidade total do mix, sendo de purê, tá? Então, por exemplo, seu mix tem 100 gramas, você vai colocar de 60 a 70 gramas de purê na receita. Por quê? Porque se você coloca uma grande quantidade, você vai pesar a sua massa, o seu pão não vai ficar com o miolo furadinho, não vai expandir tanto esse pão. Ele pode baixar se você perder o ponto de hidratação, né? Ah, eu coloquei muito purê, coloquei toda a água da receita, a massa ficou muito mole. Ele pode baixar, que vai afetar a estrutura. Então, é maravilhoso a gente usar, só que tem que ser nas proporções adequadas, certo? Ah, eu posso usar, inclusive tem uma sugestão para vocês. Tem um pão de abóbora ali no canal do YouTube. Vocês podem fazer com carne seca. Imagina. Alguém me sugeriu isso numa live há um tempo atrás. Pão de abóbora com carne seca, pão de abóbora com linguiça, pedacinhos de linguiça defumada, quem pode consumir? Gente, fica perfeito. Imagina um pão com sabor, né, desse tipo de comida, assim, fica maravilhoso. Então, isso permite também que você modifique os sabores dos pães. Ah, eu faço pão de batata doce, que tem aqui no canal também. Faço pão de batata doce, mas eu queria fazer de outros sabores. Se eu posso trocar os purês? Sim, você pode nas mesmas proporções. Então, você pode trocar o purê de batata doce por purê de abóbora, por purê de mandioca, de batata baroa, né? Você pode fazer essas trocas por purê de inhame. O que vai dar de diferente quando você usar um ou outro? Vamos lá. Mandioca, inhame, batata baroa são 3 tipos de purês que vão agregar mais liga do que batata doce, abóbora, cenoura, beterraba, tá? Isso é pela característica própria do tubérculo ali, né? Daquela matéria-prima. Então, o seu pão, quando você faz com purê de mandioca, vai ter mais liga do que quando você fizer com o purê de batata doce. Dá diferença no sentido de esfarelar o produto? Não, tá? Porque você vai colocar numa receita que já está equilibrada. Agora, se você retira algum ingrediente que traga liga e substitua pelo purê, aí sim, se você usar um ou outro, vai dar diferença na liga dessa receita sim, tá? O que eu recomendo é que você use uma pequena proporção, mesmo em receitas de pães que não pedem esse ingrediente. Então, você pode colocar ali uns 50 gramas de purê de batata doce numa receita de pão de forma, por exemplo, vai trazer mais maciez, vai ajudar a casquinha do pão ficar mais macia, tá? Então, é muito, muito legal se você adicionar esse ingrediente nos seus pães sem glúten para ajudar na maciez, na umidade. Então, tem muita gente que fala assim, meu pão fica seco, meu pão fica duro. O purê vai ajudar nisso também. Além da liga, ele vai trazer mais maciez e umidade. Então, coloca ali dentro da sua receita para ver se não melhora o resultado. Tenho certeza que vai melhorar. E eu posso usar em toda a receita? Será purê, gente? Não, não pode. Por quê? Lembra das características que eu falei do purê? Maciez, umidade, casca macia. Se eu coloco purê de batata doce numa quantidade aqui que eu falei de até 70% dentro da minha receita de pão francês, vai virar pão francês? Não vai virar pão francês, tá? Posso colocar uma pequena proporção? Pode, mas muito pequena, para trazer só a maciez para o miolo. Mesmo assim, eu não recomendaria, porque esse tipo de receita requer outro pensamento para formulá-la. Por quê? Porque o resultado final é completamente diferente de um pão francês, de um pão de forma. Então, o pão francês, o que eu tenho? Casquinha crocante, expansão de forno, eu tenho um miolo mais sequinho, cheio de furinhos, cheio de alvéolos. Pão de forma, qual é a diferença? A diferença é que eu tenho uma massa mais cremosa, eu tenho uma casca mais macia, né? Eu tenho um miolo mais úmido. Então, eu não posso usar purês em grandes quantidades dentro da receita do pão francês. São receitas diferentes. Nós temos que ir fazer essa receita do pão de forma com a cabeça diferente que nós vamos para fazer a receita do pão francês. Serve também para o pão de hambúrguer, tá? Eu posso usar purê no meu pão de hambúrguer? Eu posso. Mas, nesse caso, eu recomendo que baixe bastante a proporção, porque eu preciso de um pão que
se mantenha no formato, eu preciso modelar esse pão. Então, se eu não sei qual é o ponto de hidratação da massa, né, eu ainda não tenho prática com isso, eu coloco esse purê numa receita que não vai purê, eu preciso baixar a quantidade de líquidos. Porque se eu colocar a mesma quantidade pedida na receita mais o purê, eu perco o ponto de hidratação.